Olá galera, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Word. Hoje nós estaremos relembrando algumas formatações básicas que são essenciais e que você jamais deve esquecer quando se trabalha nesse software, tá? Nós temos aqui o nosso texto e nesse texto nós vamos realizar algumas formatações. Porém, antes de formatarmos, a gente vai relembrar algumas técnicas de seleção, pois sabemos que para formatar um texto a gente tem que selecionar antes, pois se não selecionarmos, o Word não vai entender qual a parte que vai ser modificada. Então existe uma seleção padrão, que é essa que vocês estão vendo, que é o velho clica, segura e puxa por cima do texto, e ele vai fazer a seleção, ok? Porém, tem algumas dicas básicas que é bacana vocês trabalharem. Por exemplo, se eu precisar selecionar só uma palavra, eu posso clicar, segurar e puxar sobre ela? Posso. Eu vou clicar fora, mas se eu for na palavra e deu 2 cliques nela, ó, automaticamente essa palavra já é selecionada. Não preciso clicar e arrastar. Vou clicar fora de novo. Aqui, desse intervalo, iniciando a letra A até esse ponto onde eu selecionei, é um parágrafo. Então, poderia selecionar da forma como vocês viram? Poderia. Vou clicar fora, porém, vou parar aqui em cima da palavra porcentagem que está dentro desse parágrafo e vou dar 3 cliques sobre ele. Pronto. Já selecionou. Então é uma maneira mais prática também de você selecionar. Vou clicar fora de novo. Se eu precisar selecionar todo esse texto, eu vou no início, clico, seguro, vou descendo. Quando chegar na última linha, eu vou para o lado. Pronto, fiz a seleção do documento inteiro. Vou clicar fora. Porém, às vezes acontece de você fazer um trabalho e ele se estender em várias páginas. Por exemplo, você fez um trabalho e totalizou 15 páginas. Você não vai fazer esse procedimento, clicar na primeira, segurar e descer até a 15ª. Você vai fazer uma seleção de todo o intervalo, utilizando a combinação de um teclado. Tá? No teu teclado, do lado esquerdo, a última tecla é o CTRL, que tem CTRL. Você vai segurar o CTRL e dar um toque na letra T de tudo. Pronto. Teu documento ficou com o texto selecionado automaticamente. Então, tudo que a gente fizer a partir de agora vai pegar no documento inteiro. Então, vamos selecionar, deixar já selecionado como ele se encontra e vamos agora formatar. A formatação ela é feita em 2 grupos, o grupo de fonte e o grupo do parágrafo, tá? Então, essas ferramentas são as que nós vamos estar utilizando para formatar o nosso trabalho. A primeira formatação vem aqui na caixa do fonte, que é o modelo da letra, que é como se fosse a nossa escrita. A gente clica nessa seta, tá? E aqui ele abre um menu, onde nós temos vários modelos de letra. A gente vai escolher um modelo que você achar interessante. Eu vou escolher este modelo aqui, tá? Escolhi, ficou estranho, porque a letra é uma letra mais cursiva, não gostei, volto para lá e agora a gente escolhe outro modelo, tá? Pronto, ficou melhor a visualização. Feita a escolha da fonte, do lado a gente tem o tamanho. Você vai clicar e você vai escolher um tamanho, lembrando que não precisa exagerar no tamanho. Normalmente a gente pode colocar um 14, um 12, que é o ideal, tá? Pronto, feito a troca do tamanho, aqui do ladinho a gente tem uma letrinha A, que é a cor da fonte, para escolher a cor da letra. Vou clicar e aqui eu vou escolher a cor da minha letra. Pronto, ok? Vou agora clicar fora para ver o resultado final. As 3 formatações básicas, que é o mínimo que você deve saber, que você jamais deve esquecer, é a fonte, o tamanho e a cor, tá? Isso daí eu fiz o procedimento para o trabalho inteiro. Só que agora outras formatações a gente vai fazer em partes do documento. Então, por exemplo, eu vou selecionar só o meu título agora. E no meu título eu vou fazer outras formatações, como por exemplo, aqui a gente tem 3 ferramentas. Negrito, que é para deixar a letra mais escura. Itálico, para dar uma leve inclinada. E sublinhado, para passar um traço embaixo. Observe que quando a gente utilizou as 3, ambas ficaram mais em destaque. Significa dizer que elas estão sendo aplicadas nesse trabalho. Se eu não gostei de nenhuma delas, é só clicar de novo que o Word vai retirando. Nós vamos deixar a nossa como sublinhado, tá? Agora a gente vai fazer uma formatação utilizando o grupo do parágrafo. Dentro desse grupo, nós temos essas ferramentas aqui, ó, que são as ferramentas de alinhamento. Galera, lembrando, eu
quando eu esquecer onde é que a ferramenta se encontra, é só parar o mouse em cima dela. Ela vai mostrar o nome dela para vocês e assim vocês vão estar relembrando. Então aqui no momento eu tenho a linha à esquerda, porque ele já está marcado, ou seja, o meu texto ele já está alinhado para a esquerda, ok? Agora aqui eu tenho o centralizar. Quando eu clico, ó, a minha palavra vai para o centro do documento. A próxima, a linha à direita, e a última, justificar. Essa justificar a gente vai aplicar no texto para vocês verem melhor. O nosso título nós vamos deixar ele centralizado. Pronto. Agora eu vou selecionar o restante do texto, daqui para baixo. Pronto. Feita a seleção. Agora, observe um detalhe. Essa ferramenta justificar, aqui o texto de vocês, eles terminam, digamos que meio que quebrado, ó. Não é igualzinho como a lateral esquerda. O justificar, ele faz justamente isso. Então, quando a gente quer deixar um texto com um efeito mais próximo, mais parecido com de jornal, de revistas, que é aquele alinhamento igual nas duas laterais, a gente utiliza ele. Então, olha para cá, para a lateral direita, que eu vou dar um clique no justificar, ó. E ele agora iguala tudo. Às vezes ele cria um espaço aparentemente um pouquinho exagerado, mas é normal porque ele tem que criar para poder igualar as duas laterais, tá? Feito isso, ok? A gente vai aproveitar essa seleção, ok? E vamos colocar um parágrafo. O parágrafo, o que é que você tem que lembrar? Então, visualizando o nome aqui, parágrafo. Dessas ferramentas que a gente utilizou, o parágrafo é a única que fica escondidinha. Todas as outras que a gente utilizou estavam aqui externamente. O parágrafo está aqui, ó, escondido nesse pontozinho. Então a gente vai dar um clique e ele vai abrir essa janela. O que é que nós temos que lembrar? Que o parágrafo ele é aplicado especialmente. Então é nessa caixinha que eu vou mexer, dou um clique e vai aparecer a opção primeira linha, porque ele só é aplicado na primeira linha. Então quando eu clico em primeira linha, ó, aparece essa numeração 1,25, que é a distância padrão do parágrafo. O que eu faço? Só dou o OK. Pronto, ele criou, ó, o parágrafo de vocês. Todo trabalho tem que ter isso, tá? Então, feito esse procedimento de aplicação do parágrafo, aqui eu tenho uma ferramenta que tem duas setinhas, para cima e para baixo, que é o espaçamento. O que é que o espaçamento faz? Ele vai aumentar a distância entre as palavras. Então, cada palavra que a gente digita, a gente digita dentro de uma linha. Só que a gente não visualiza essa linha no Word. Mas a gente pode aumentar essa distância entre as linhas. Então, quando eu clico, ó, ele mostra essa numeração. Eu vou passando o mouse pelos números e observe que as palavras vão se distanciando, ó. Quanto maior o número, mais distante a palavra vai ficando. Você não está aumentando a fonte, você está apenas aumentando o espaçamento entre as palavras. Eu vou colocar aqui 1,5, tá? Pronto. Então, ó, observem, ó, que o meu trabalho já está quase que chegando no final da página, só com formatação simples, ok? Feito esse procedimento, tá? Eu vou dar um clique aqui fora para desativar a seleção. Pronto. Agora a gente vai trabalhar uma outra parte do nosso texto, que é esse intervalo aqui, ó, de padrão. Vamos descer um pouquinho até estatística. O que é que a gente vai aplicar aqui? Dentro do grupo parágrafo, a gente tem essas duas ferramentas aqui, ó, o marcador e a numeração. O marcador é normalmente quando a gente quer colocar aquelas bolinhas antes da palavra, tá? Então, quando eu clico aqui na setinha, ele vai mostrar um menu com os símbolos que já são padrões do Word, e onde a gente clica, ó, e ele coloca esses símbolos antes do começo de cada parágrafo. Ele dá essa distanciada, é padrão dele fazer isso mesmo. Porém, se no teu trabalho tu quiser representar algo que seja sequencial, como por exemplo, vai fazer uma receita, aí primeiro passo, segundo passo, o interessante é você, em vez de trabalhar o marcador, você trabalhar ele aqui, ó, a numeração. Quando eu clico na setinha, ele abre, e eu poderia trabalhar números, letras, algarismo romano, algo que represente sequência. Se for sequência, eu posso utilizar numeração. Se não for sequência, eu posso estar utilizando marcador, tá? Então, ele fica dessa forma. Vou clicar fora para desativar. Uma vez que eu aplico marcador ou numeração, se eu precisar retirar, é só selecionar todo o intervalo onde eu havia colocado ele, clicar na setinha
e lá vai ter a opção nenhum e ele automaticamente tira, ok? No nosso exemplo nós vamos deixar, então vou voltar e aplicar de novo, tá? Pronto, vou clicar fora agora, ok? Espero que tenham entendido as formatações básicas dentro do Word, tá? Na próxima aula a gente vai reforçar o processo de criação de folha de rosto, tá? Até a próxima aula.